tudo muito estranho. Os mesmos vínculos que a gente encontra com o Resort, com o Toffoli, a gente encontra com o Ratinho Pai. Então você fala, tem quem? Tem o Zema, que eu não vi nada do Zema a respeito, não vou ser injusto com ele, e talvez o Caiado, e eu. É isso. Assim, a situação é dramática, mas as pessoas não percebem ainda. E ainda tinha uma coisa dele que eu ia responder. Não sei se estou falando demais, pessoal. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Por favor, continue. Você tinha comentado uma outra coisa. As coisas, elas estão, assim, Não sem faz vergonha questão de esconder mais. Assim, no ipsis literis da palavra, né? Ninguém tem mais vergonha de fazer nada lá. O evento de aumento do salário dos membros, dos funcionários da Câmara, do Legislativo, aquilo é um escárnio, né? A pessoa trabalhar 3 dias ganha 1 de folga. Estão protelando a discussão da questão da escala 6x1, 5x2. Não acaba nunca essa discussão. Mas pra turma lá, 4x3 foi aprovada a toque de caixa. Porque a escala 4x3, né? Você trabalha 3, folga 1, trabalha 3, folga, dá 4x3. É ridículo isso, é bizarro. Sim. É bizarro, né? Essa questão do Master, Ciro Nogueira tentou emplacar um FGC de 1 milhão. Por um alinhamento dos astros, isso, né? é pessoa intervenção física. divina. Isso é pessoa física que a gente tá... Não foi. Sim. Mas era pra esse negócio do FGC ser muito maior. Muito maior. Ele fez isso super porque ele tava estudando, né? Esse mercado. Ele, por que não aumentar isso aqui? Eu acho do meu amigão, tá? Eu acho super interessante que a tabela do imposto de renda, ela ficou desde 1996 parada. Ninguém fez nenhum mínimo esforço para poder fazer. Agora os 250 mil do FGC, não, faz tempo que atualizou. Realmente precisamos atualizar isso daqui. Isso é Brasília. Você tinha perguntado sobre as investigações, se elas podem dar em alguma coisa, se vai dar em alguma coisa. Olha, eu tô bem desesperançoso com isso. Eu realmente acho que não vai dar em nada. Primeiro porque, desde que o Dias Toffoli ele pega a investigação pra ele, todo passo da investigação tem que passar por ele. Ele precisa dar ok. Né? E isso, inclusive, gerou a briga dele com a Polícia Federal e com o COAF, a Receita Federal, de início, porque a operação que prendeu o Vorcaro, a primeira fase dela, foi feita pelo juiz de primeiro grau. E aí já tinha, eles já estavam andando com a segunda fase da operação, e é nesse momento que entra o Toffoli e toma a investigação para ele. E, inclusive, colocando várias coisas estranhas, né? Todo passo da investigação tem que passar por ele, tudo que for apreendido tem que ir pro gabinete dele, onde ele, apenas alguém ali que ele nomeia, pode olhar aquilo como se tivesse algo, né, em algum bem apreendido de alguém que tivesse algo bastante suspeito, né, para ele precisar colocar sigilo, né? um sigilo desse. Então, cara, todo passo dessa investigação a partir de agora, ele que vai ter que dar ok. E como já tá mais do que claro para todo mundo, ele tinha, né, uma sociedade absolutamente esquisita no Resort Itaiaia, onde o irmão dele, né, estava ali colocado de laranja, essa que é a verdade, um sujeito que era padre. Aquele que não sabia nem que foram na casa dele. Foram na casa dele, né, o Estadão foi na casa dele, a esposa dele disse, meu marido, sócio de resort, não, nunca vi isso, olha onde eu moro aqui, né, a minha casa que a pintura tá em falta até, né, jamais que ele vai ser dono de resort. Então, coloca o cara de laranja num esquema milionário, né, do Resort Itaiaia. Depois, anos depois, o próprio Toffoli perdoa uma dívida bilionária da JF, perdoa, e depois de mais alguns anos, esse resort recebe também um investimento. Primeiro recebeu o investimento do Fabiano Zettel, né, e depois recebe dos caras ligados ao Joesley e Wesley Batista. Como é que vai andar uma investigação que o cara que é relator disso, né, o cara que é o ministro lá na Suprema Corte, relator de tudo isso, tá encalacrado, tá envolvido até as tampas no negócio? É difícil. É perfeito. Como que o juiz vai se auto-julgar se ele tá envolvido, né? Assim, essa história ela é muito absurda, cara. A Lava Jato parece, assim, um roubo de galinha, né, perto disso, assim. Não tinha os ministros do Supremo envolvidos e... Isso é muito louco. Naquela época da Lava Jato, se essas coisas tivessem acontecido, tinha 1 milhão de pessoas no meio da rua. Tava um caos no país. É que isso aí te responde, o cara tá tranquilo. Eles estão tranquilos por uma razão. E essa razão é o público, que uma parte do público que tá assistindo não vai gostar. Quem destruiu o combate à corrupção no Brasil foi o bolsonarismo. Porque hoje não é sobre temas objetivos, não é assim, isso está errado e objetivamente tem que ir contra isso. É sobre preciso apoiar o político que eu gosto. Por isso que você tem manifestação vermelha e verde e amarela. Manifestação de amarela é para apoiar o Bolsonaro
E aí essas pessoas vão receber um comando assim, é pra ficar bravo com o Banco Master. Elas vão dizer isso. No que isso ajuda o capitão? A pergunta é, no que isso ajuda o Nicolas? No que me entretém como se fosse uma novela virtual política? E mesma coisa pro esquerdista. Então a política hoje é sobre identidade. Quando a política é sobre identidade, como ela é hoje, ela é sobre como interagir com o seu próprio time. E não existe mais uma noção de cidadania de como eu interajo com o poder estabelecido. A pessoa não é mais um cidadão, ela é parte de uma torcida, de uma facção. E ela fica lutando e torcendo. E os maiores absurdos acontecem. Cara, a esquerda foi mobilizada a defender o Alexandre de Moraes. Então você viu grandes perfis de esquerda falando, tem nada de errado no escritório da mulher do Alexandre de Moraes. Ela é boa advogada. Ela é boa advogada. É pra falar que ela é boa porque mais, é uma das melhores do mundo, né? Porque 129 milhões não existe na advocacia mundial. E cara, a esquerda foi mobilizada e os caras defenderam. E ainda falaram, é pra defender porque ele salvou a democracia. E o Toffoli tem o direito de ter o resort dele. O que é isso, meu? Todo mundo pode construir seu resort. Isso na esquerda. Na direita, foram defender lá o cara da Lagoinha. Que tá envolvido no... Tá envolvido. Até agora, não tem uma nota, uma explicação do porquê que o Fabiano Zetta foi um dos maiores doadores das eleições de 2022. Por que ele colocou 2 milhões no Tarcísio e 3 milhões no Bolsonaro. Porra, são doações relevantes. Não é que o cara doa 10 mil reais pra uma campanha eleitoral, 20, 50. Às vezes, o cara não tem como saber. Não, ele foi o maior doador. Não consegue explicar o maior doador deles. Não consegue explicar o caso da Lagoinha, da Fintech Clava Forte. Porra, cara, tem, assim, então por isso, em todo lugar que a gente vai, a gente fala, porque tanto a esquerda quanto a direita tem um monte de perguntas em aberto sobre esse caso que eles não querem responder.